Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou contar para vocês como que a gente está conseguindo ganhar um dinheiro extra aqui em Portugal e quanto que a gente está ganhando. Bom, para trabalhar por conta própria e poder passar recibos direitinho, você precisa ter atividades abertas. E isso você faz indo lá nas finanças. Então, uma vez com a atividade aberta, você pode passar recibos verdes. Tá bom? Então, tanto o Ari quanto eu, a gente tem as atividades abertas ativas. Então, isso permite que a gente passe recibos verdes sempre que precisa. Dito isso, então, como eu fiz para divulgar os serviços do Ari? Lembra que no meu vídeo eu disse que eu vi um anúncio no post? Então, eu vi mais ou menos assim, onde que eles divulgavam assim, não eram em todos os posts. Então, eu fui vendo assim e fui para casa, montei um cartaz. Naquele cartaz eu coloquei mais ou menos alguns serviços que o Ari fazia e coloquei o telefone de contato. No Auchan, no Alma Shopping, lá embaixo eles tiram fotocópias, né? Eles imprimem ali. Então eu imprimi cerca de 30 apenas, porque não é em todo post que eu podia colocar, né? Então eu imprimi 30 para poder começar a divulgar. E aí comecei a andar perto de casa. Coloquei no Caboclo, coloquei em Ceira, em vendas de Ceira, bem pertinho. Eu fui no Senhor da Serra, tudo na Tapada, tudo que era em torno de onde a gente morava. A gente focou nos serviços residenciais e começou a divulgar os nossos trabalhos, no caso, o trabalho do Ari. E como a gente não pode confiar só em um mês de divulgação, eu parti para o segundo. Então, qual foi o segundo? Eu peguei esse mesmo cartaz e coloquei ele por escrito lá no site da OLX. Então, tem olx.pt, eu entrei lá, tenho o meu cadastro e eu divulguei também por ali. E coloquei o telefone dele e o meu. Assim como no cartaz eu coloquei o meu também. E aí coloquei também na OLX. E também teve uma terceira forma de divulgação. Eu vou muito a mercado, né? E eu observo tudo dentro do mercado, que eu gosto muito de mercado, acho que eu puxei minha avó. Então, assim, em alguns mercados eles têm um quadro, e nesse quadro, que fica logo na entrada, tem ali algumas propagandas e tem pessoas que se oferecem para trabalhar e pessoas que buscam trabalhadores. Por exemplo, eu cheguei lá e vi uma senhora que precisava de cuidadora de idosos. A outra precisava de alguém que passasse a ferro. E aí tem um anúncio e o telefone. E se você quer se oferecer, você liga para ela e fala, olha, eu passo a ferro, olha, eu sou cuidadora de idosos. Então tem ali e fica por 30 dias. E também tem pessoas que se oferecem para trabalhar. Por exemplo, faço limpeza a 6 euros a hora. Aí coloca lá e fica 30 dias. Então eu peguei um papelzinho deles e escrevi, tipo, em 5 serviços que o Ari fazia. Coloquei, que o Ari é muito bom de organização. Então eu coloquei limpeza e organização de quintal, limpeza e organização de garagens. Aqui eles têm muitas garagens. Só que a garagem não é assim para colocar o carro. A garagem é para colocar arrumos. Usam como arrumos. Então lá você encontra, não só bicicleta, mas encontra caixas de roupa, encontra espelho que não está usando, móveis que ele resolveu trocar decoração e coloca tudo lá na garagem e faz a garagem de arrumos. Então tem que organizar. Então coloquei isso também. Coloquei corte de relva, esse tipo de coisa. Coloquei no mercado Pingo Doce e deixei lá e sabia que ia ficar por 30 dias. E por que eu fiz isso? Porque lembra que o rapaz que ele trabalhava não chamava todos os dias? Quando o Ari voltou para lá, que ele contou lá naquele vídeo, ele realmente, nas primeiras semanas, ele chamou. Mas depois começou a voltar a ficar cortado, sabe? Então a gente resolveu fazer o seguinte, uma frase que meu avô me ensinou há muito tempo. A necessidade ensina o sapo a pular. Então a gente pegou e fez isso, que era para conseguir uma renda extra, até para quando ele não chamasse, a gente ter por onde está ganhando dinheiro. Então, passadas 2 semanas, 2 pessoas entraram em contato quase que no mesmo dia. O primeiro já era um senhor idoso, morava apenas ele e a senhora dele, né? Era um casal de idosos, e ele precisava com ajuda para cuidar do quintal. Era para cortar relva, ele gostava que pegasse uma faquinha que ele tinha no quintal e arrancasse pela raiz, para organizar do lado de fora, separar as plantas com aquelas pedrinhas assim em volta. Tinha a parte de trás que ele tinha um viveiro para os pássaros, não tinha nenhum pássaro, mas ele queria reformar aquilo para ver se voltava a ter pássaros ou não, mas queria reformar. Então perguntou se o Ari fazia esse tipo de coisa, esse tipo de serviço. Aí o Ari disse que sim,
O rapaz, ele tinha todo o material, então se precisasse cortar a relva, ele tinha a roçadora lá. E pronto, era tudo dele, a gasolina ia ser dele, que tem que colocar gasolina com outro produto lá. E pronto, para poder botar na roçadora. E tudo era dele. Aí o Ari falou que fazia, ele perguntou quanto que o Ari cobrava. Aí como era um pouquinho longe, que não era no centro de Coimbra, era nos arredores, era em Cernache, então o Ari cobrou 7 euros a hora. E de cara, assim, o idoso já aceitou, falou assim, tá bom. E quando é que pode começar? A Ari falou que podia aos sábados. Aí ele explicou que ele também precisava de alguém que fosse quinzenal, para estar sempre fazendo alguma coisa para o quintal dele ir andando e também não ficar tão puxado para ele, né? E aí concordou e o Ari ia. Começou a ir sábados quinzenais, ia pegar às 9 da manhã e saía às 5 da tarde. Só que dava assim umas 7 horas de trabalho, porque a hora de almoço o Ari não cobrava. O Ari pausava para descansar o corpo e tal, almoçava, ele oferecia para esquentar a comida no micro-ondas dele, podia botar o que fosse na geladeira, que ele também deixava, não se importava. Na hora da tarde tinha um cafezinho, que ele não aceitava que descontasse da hora de trabalho, uma pessoa muito legal. E pronto, ele dava café, dava pão com fiambre. A pão com fiambre aqui é pão com fiambre. Não tem manteiga, não tem nada, nada. É pão com fiambre, pão com fiambre. E foi assim. O Ari começou a trabalhar com esse senhor sábados quinzenais. E o valor de 7 euros a hora dava aí, né, 49 euros e o senhor, ele arredondava sempre para 50. Então era uma renda quinzenal que já rendia aí 50 euros toda semana. Essa aí era só a parte da frente do quintal. Tinha o dobro praticamente na parte de trás. Virei jardineiro agora. O segundo senhor já era mais perto de casa, porque era em Ceira. Só que ele queria outros tipos de serviço. Ele queria que pintasse as grades em volta da casa, que pintasse o muro, tanto a fachada da casa, que era um muro baixinho, quanto dentro do quintal dele. Então tinha que pintar o muro, também tinha que cortar a relva, só que nessa altura a gente ainda não tinha roçadora, porque não é uma coisa assim barata. Uma roçadora boa, uma roçadora cara. Aí ele perguntou se o Ari fazia esse tipo de serviço, o Ari disse que sim. E ele perguntou quanto é que cobrava. Aí o Ari foi e repetiu o primeiro valor que eu tinha falado pro rapaz de Cernache, pro senhor de Cernache. E o Ari falou assim, olha, eu cobro 7 euros a hora. Aí ele, tá bom, então quando pode começar? Aí o Ari, mas eu posso vir aos sábados. Ele, tá ótimo, pode ser de 15 em 15 dias? Aí parece que assim, juntou, né? O primeiro queria de 15 em 15 e ele também queria de 15 em 15. Pra casa dele tá sempre andando em manutenção, em reforma, e não ficar tão puxado. E aí o Ari fez o mesmo horário, de 9 às 5, não cobrava hora de almoço, dava às 49, ele também dava às 50. Então foi ótimo. Mas conforme o serviço ia andando, ele ia comentando sobre o mato, a relva que estava nos fundos da casa dele. Porque ele tinha muitas árvores de fruto, assim, muitos pés de laranja, muitas tangerinas. Então, para ter acesso às árvores, tinha que cortar o mato. E ele tinha uma certa dificuldade de locomoção. Então o mato, aquele mato alto, estava atrapalhando a ida e vinda, né? Dele circular. E aí foi que a gente decidiu comprar a roçadora. Então a gente não tinha naquele momento tudo em euro, porque a gente tinha chegado a cerca de 4, 5 meses, então a gente estava tentando viver sem converter, né? Mas ainda era preciso converter dinheiro. A gente só parou mesmo assim, reduziu muito, que não, olha, realmente não precisa mais converter. Já tinha 7 meses de Portugal que a gente já não precisava converter. Eu converti com 7 meses, mas porque eu queria comprar 2 coisas específicas. Mas nesse primeiro momento a gente tinha que estar sempre convertendo alguma coisa. Então, como é que a gente fez para comprar a roçadora? Eu, enquanto estudante, que eu vim para fazer mestrado, o banco me libera um cartão de crédito. O limite não é muito alto, mas ajuda. O limite era de 150 euros. Então, nós pegamos o cartão de crédito, passamos 150 no cartão. Pronto, já pensando em pagar no mês seguinte, com esse mesmo extra que ele vinha fazendo. E outra parte, nós tínhamos de reserva,
que a gente sabia que podia mexer daqui de Portugal já em euro, 100 euros. E foi 100 em dinheiro, 150 de cartão. Só que a roçadora custava 450. Esses 200 euros que ficaram faltando, a gente precisou converter. Então, pegamos o dinheiro que a gente tinha na conta, convertemos, aí pagamos 200 de conversão, 100 que a gente tinha de reserva, 150 a gente precisou colocar no cartão de crédito, já para depositar esse dinheiro que ia chegar de extra e quitar a nossa conta, porque a gente entendeu esse momento como um investimento. Então, a gente fez isso como um investimento. Então, vamos lá, como é que tá a história? Teoricamente, o Ari trabalhava de segunda a sexta com o senhor Eduardo e aos sábados, quinzenal, um ele estava em Cernache, o outro ele estaria em Ceira. Eu levava ele, geralmente a Maria ia comigo no carro, né, muito pequenininha para ficar em casa com as irmãs, levava o pai no serviço e voltava e depois ela ia buscar comigo também. E teoricamente era assim. E aí, durante a semana, mais um senhor entrou em contato e também queria que o Ari trabalhasse para ele. E aí foi num dia que o Eduardo falou que não ia precisar do Ari e já estava assim, já perto da hora do almoço. Ele, eu passo aí e te pego. Aí passou lá na porta de casa e levou o Ari para trabalhar. Ele não perguntou quanto o Ari cobrava, não perguntou nada. Ele tinha o valor fixo que ele pagava a todos os ajudantes dele. Então, nesse dia, o Ari trabalhou até, começou a ver como é que funcionava o serviço, trabalhou um pouco com ele. E assim, como foi só para conhecer e tal, trabalhou pouco nesse dia, ele deu ao Ari 20 euros. Aí o Ari não entendeu, não sabia se era esse o valor que ele pagava, mas enfim. Um outro dia ele ligou de novo, olha, você está disponível para me dar uma outra força? Aí o Eduardo também falou que não precisava, o Ari, tô. E aí era de manhã cedinho, tipo umas 8h30 ainda. Aí o Ari pegou, ele foi lá em casa, buscou o Ari e levou. E aí foi muito serviço. Tinha que cavar buraco, tinha que subir em telhado, era tipo um servente de obras, só que tinha muito serviço, e era serviço pesado. Então era muito serviço e a única coisa boa era a comida, que o Ari conta que a comida era regado. E para quem bebe, que não é o caso do Ari, na hora do almoço também era regado na cerveja, era cerveja o tempo todo. Aí tava trabalhando, vira e mexe, levava mais cerveja. Então assim, cerveja tinha muita. Quase não tinha era água, mas cerveja tinha. Qual era o problema desse senhor? O pagamento. Não mudou muita coisa. Então, ele pagava apenas 25 euros a diária. Então, assim, o Ari foi aquele dia, e aí no outro dia também o Eduardo não chamou novamente, o Ari foi, só que aí para trabalhar o dia inteiro, de 9 às 5, mesmo com o almoço, assim, totalmente liberado, porque era bacalhau atrás de bacalhau, só comida boa, sabe? Para quem gosta, né? Eu não curto muito, mas para quem gosta é bom. Mas pagava só 25, era muito desgaste físico para pouco dinheiro. Então, para esse senhor, o Ari decidiu não continuar trabalhando. E aí também conversou com o Eduardo, porque nesse meio tempo que ele não foi para esse senhor, que era de Almalaguês, se eu não me engano, e também o Eduardo não chamava, ele conseguiu aquele outro emprego de piladura e pintura, que ele já contou no outro vídeo dele, e aí ficou certinho. Ele começou a trabalhar com piladura e pintura de segunda a sexta, disse para esse senhor de Almalaguês que agora estava empregado, que ele não tinha mais horário para ir, mas de fato ele não queria mais ir, porque era muito pouco. Sábado quinzenal, um estava em Cernache e o outro estava em Ceira, e aí ficamos com a renda total, com o salário dele total, integral do salário mínimo, e mais hora extra, porque sempre que ele estava no pilador de pintura, ao invés de largar às 5, como o combinado no contrato, ele largava às 6. Então, como tinha hora extra de lá, a gente passou a receber de salário mesmo cerca de uns 900 euros. E o serviço extra que a gente fazia aqui, como era certo, quinzenal 50 por sábado, tinham 4 sábados, então mais 200. E aí ficou 900 com mais 200 com as minhas horas extras que eu fazia aqueles serviços do outro vídeo. Então começou a ficar mais confortável a nossa vida. Então, para esse vídeo não ficar mais longo do que ele já está, eu continuo contando nossas experiências no outro vídeo, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!